Um ponto! Eu diria que foi mais uma bola fora. Qual é? Jogada 1. Oh. E agora a jogada 2. Tem a jogada 3. Está fora. E eu dentro. Passando de 40 mil, chat. 22 pessoas estão online. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui acompanhando aqui pela Liberdade TV, né? E pelos nossos sites. Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão nos assistindo. Você que está ligadinho conosco aqui pela Liberdade TV, pelas páginas do Facebook, pela página do YouTube, Instagram, né? Você que está ligadinho conosco. Conforme nós prometemos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre unção, né? Está aqui conosco o Jemuel. Nós vamos falar sobre unção, porque existe uma série de coisas que temos que aprender, irmão, sobre unção. Volte e meia alguém pede assim um vasinho, pede um pouquinho de unção para a sua casa, para levar para o seu lar. E aí a gente tem que debater para entender quem está apto, quem está em condições de fazer essa unção. Lembrando que segunda-feira, irmão, segunda-feira com a Carol Fault, nós teremos aqui um estudo importantíssimo sobre sacerdócio. Sacerdócio no lar, sacerdócio na família, sacerdócio na igreja, sacerdócio no louvor, né? O que é ser um sacerdote? Muito bem, quero dar as boas-vindas a todos. Façam suas perguntas, que com o passar do tempo aqui nós vamos desenrolando e vamos, na medida possível, vamos respondendo. O Jemuel é o nosso professor da escola bíblica para adultos. Segunda-feira nós tivemos aqui um Claudimir, né, também, que é outro professor da escola bíblica, falando sobre os tipos de vinho, segundo a Bíblia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre unção. Sempre falar, vamos lá, vamos ungir, óleo de unção. E então existe muita coisa que a gente precisa entender. Agora o Jemuel estava falando que existe um tipo de unção do Velho Testamento, existe unção do Novo Testamento. E é o que nós vamos começar. É um bate-papo, tá, gente? Faça sua pergunta aqui pelo... Vou te dar vai aparecer o nosso WhatsApp, né? O 999633730. Você pode mandar sua pergunta. Os irmãos da igreja pelo grupo da igreja, né? E pelo Facebook, quem está assistindo pelas páginas do Facebook, você vai perguntando ali. Dê um ok para nós aí, gente. Da onde você está nos assistindo aí, para a gente saber quantas pessoas estão nos assistindo e quantas pessoas estão nos vendo. Vamos lá, Samuel. Vamos falar um pouquinho sobre unção? Sim, senhor. Fique à vontade aí. Boa noite a todos que nos assistem, Liberdade TV. Deus abençoe a todos. Espero estar apto a sanar algumas dúvidas, comentar um pouquinho sobre a palavra de Deus e suprir as expectativas dos irmãos que nos assistem aí do outro lado. E realmente, pastor, bem interessante. Até eu não sabia aprofundado sobre o tema de unção quando eu comecei a estudar. Esse tema surgiu na nossa aula de escola bíblica, que nós estamos aprendendo sobre o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e nós chegamos no livro de Levítico, onde o livro de Levítico ele é uma instrução para os levitas. Deus deu a instrução a Moisés para os levitas como que deveria ser a forma de adoração, a forma de sacrifício, como teria que ser consagrado as pessoas, os levitas, os sacerdotes. E aí nós entramos lá no livro de Levítico, no capítulo 8, onde Moisés ele faz a unção do sumo sacerdote, que era o seu irmão Arão. E nós vemos também lá em Êxodo, no capítulo 30, que Deus deu a instrução de como que deveria ser essa unção. E foi bem específico e detalhado. Deus detalhou como que deveria ser feito esse óleo de unção. Não era simplesmente um óleo qualquer, do azeite da oliva, que geralmente a gente associa o óleo de unção ao azeite de oliva, que naquele tempo era o óleo que era o mais conhecido.
mas Deus ele detalhou como que deveria ser esse óleo. Não era um óleo específico, um óleo normal. Ele era um óleo específico, e Deus falou lá em Êxodo, no capítulo 30, que aquele óleo deveria ser somente para a unção do sacerdote. Não deveria mais ser feito nenhuma unção, nenhum óleo parecido com aquele. Ninguém poderia usar esse óleo para outra finalidade. Então nós vemos que tem vários tipos de óleo no Antigo Testamento que a Bíblia relata. Então isso que é bem interessante, que hoje a gente vai conversar um pouquinho, que há diferenças também sobre a unção do Velho Testamento e a unção do Novo Testamento. Então, tem algumas diferenças. É isso que nós vamos ver. E a unção também, ela tem o sentido espiritual e tem o sentido de unção mesmo, o sentido de derramar o óleo sobre a cabeça, que geralmente no Antigo Testamento era feito assim. Então a gente precisa diferenciar as unções tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E por que se ungia? Por que se fazia essa unção com óleo? Qual era o objetivo dessa unção? Isso nós vamos destrinchar aqui agora, hoje à noite. Claro que o texto, o contexto e o estudo é um estudo que demanda na escola bíblica, eu acredito que vai umas 3 ou 4 aulas. Mas aqui a gente vai dar uma introdução, né? Vamos dar um briefing aí de como eram os tipos de unção. Claro que aprofundado na escola bíblica, né? Todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, temos aqui na igreja a escola bíblica. Então, um abraço para o Pastor Carlos, Carlão, Ponta Firme, lá de Curitiba, assistindo você. Deus abençoe, pastor, saudade de você, cara. Irmãos, o que eu pedi assim para o Jemuel, para nós fazer um pouco sobre a unção, para entender um pouco de óleo de unção. Por exemplo, Jemuel, hoje nós estamos aqui na igreja, nós temos ali várias unções. Está no segundo bloco, já vou trazer as unções. Nós temos ali o óleo da acácia, o óleo de canela, outros óleos que a gente tem aí, né? Acreditamos assim que a gente ora, consagra ao Senhor, ele tem um poder restaurador e curador, porque a Bíblia falou que chame os pastores, os presbíteros da igreja e orem, ungindo com óleo a oração da fé, salvará o doente, o Senhor levantará. Mas enfim, eu quero, nós que trouxemos esse assunto aqui, gente, que é um assunto, né, você pode fazer as suas perguntas, né, fazer seus comentários, pode até comentar, né, você tem uma ideia, eu aprendi tal coisa, e aí nós vamos comentar aqui também. O tempo é curto, porque nós aqui em Cascavel temos também com o toque de recolher, né, às 20 horas a gente não pode estar mais na rua, então nós vamos ficar até umas 15 para as 8 aqui. Só que eu gostaria assim de expressar alguma coisa sobre o óleo para a gente entender, gente, porque está um tal de óleo, de venda de óleo na igreja, né, traga sua oferta, leve seu óleo, né? E aí todo mundo leva o óleo, e aí o óleo está lá, né, ungindo pessoas que estão usando, que nem sabe o que está fazendo direito, já está tratando o óleo como se fosse um amuleto, né? Um amuleto, né? Então, gente, nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado em relação a isso. E eu não estou falando de outras igrejas não, Gil, não estou criticando outras igrejas, estou criticando a mim mesmo também, porque muitas vezes o irmão chega aqui, pastor, dá um olhinho aí, a gente já tem lá, vamos, né, não vendemos, mas sempre damos para alguém ali, e aí a oração assim, ela perde um pouco o seu efeito, porque a pessoa acredita mais na unção com óleo. Vamos começar por onde aí, Samuel? Vamos abordar que assunto agora do óleo. Pastor, vamos começar então pela unção do Antigo Testamento. A unção do Antigo Testamento, geralmente, ela era para separar pessoas para uma finalidade específica, ou para o sacerdócio, ou então, como a gente tem nos vários contextos da Bíblia, vários textos da Bíblia, a unção que tinha quando foi consagrado reis. Então nós temos lá em Êxodo 28, 41, que Deus, foi o que eu tinha falado para vocês, que Deus dá a Moisés as instruções para ungir o sumo sacerdote que era Arão, o seu irmão. Temos em Números 35, 25, fala sobre o sacerdote que foi ungido com um azeite sagrado. Você pode ir anotando esses versículos e depois você vai estudando na sua casa, comparando, porque esse estudo aqui que nós fizemos foi tudo baseado na palavra de Deus, com versículos bíblicos que embasam isso que a gente está trazendo para vocês que estão aí nos assistindo. Em 1 Samuel, no capítulo 10, verso 1, Samuel ungiu Saul como rei. Então ali, o objetivo da unção do Antigo Testamento era esse, um dos objetivos.
Aí nós temos também 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 12 e 13, onde essa passagem é muito conhecida, onde Samuel, ele unge Davi como rei. E aí nós temos aqui já, aparece o sentido espiritual e o sentido literal, onde Samuel vai e unge Davi, e a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus se apoderou de Davi, e a partir de então, Deus ungiu ele das duas formas, tanto espiritualmente como com óleo, que era a prática que era feito no Antigo Testamento. Em 1 Reis, no capítulo 1, verso 39, o sacerdote Zadok, ele vai e unge o rei Salomão, né, que aí também foi feito rei. Então esse era o principal objetivo da unção no Antigo Testamento. Ou era separar uma pessoa para um ministério, ou levita, ou sacerdote, ou então para a pessoa ser rei. Então eram essas únicas coisas que eram feitas a unção. E tinha também, quando Deus deu as instruções para Moisés, para ele ungir os utensílios da tenda, que também todo objeto que fosse ungido era consagrado a Deus. Por isso que muitas vezes, aqui já nos nossos dias de hoje, a pessoa adquirir um carro, um bem, alguma coisa, geralmente pede para o pastor ungir e orar. Porque aí entra num outro tema, que eu não quero me ater aqui, mas é a mordomia cristã, que nada é nosso. Se a gente tem alguma coisa é porque veio do Senhor. Então Deus nos dá a graça da gente poder administrar o que Ele colocou na nossa mão. Porque se Deus é o dono de tudo, então nós somos apenas mordomos. A gente está cuidando daquilo que Ele deixou com que nós tivéssemos nas nossas mãos. Então por isso que muitas vezes unge o carro, unge a casa. Então, para quê? Para separar para algum bem ou fim específico. Aí nós tínhamos os tipos de unção, que como eu falei, ou era dedicado a Deus, né, ou a pessoa era separada ao serviço na igreja, ou serviço no templo, né, ou o serviço para ser rei. Então esse era o principal objetivo naquele tempo, das unções, né. E a gente vê que a unção já era bem mais antiga do que ali em Êxodo, em Levítico. Jacó, quando ele estava fugindo do seu irmão, todo mundo conhece aquela passagem onde ele deitou e fez uma pedra como travesseiro. Uhum. E Deus deu uma visão para ele, e ali, quando ele se levantou, ele levantou aquela pedra como altar e ungiu aquela pedra, consagrando essa pedra a Deus. Então, como símbolo de gratidão a Deus e o pacto que ele tinha feito com Deus também. Então, esses que são como era usado a unção. Algumas unções do Velho Testamento. Isso mesmo. Então, gente, nós temos aí no Velho Testamento, né, ainda, mas já vamos chegar lá no Novo Testamento, tá? Vamos dar um intervalinho aqui, tomar uma água e já voltemos. Fica aí, gente, vai ter agora que o negócio vai começar a pegar, que o óleo vai dizer respeito às nossas igrejas no século 21. Beleza? Já voltamos. Alô pai, deixa eu te contar, acabei de assistir uma TV que está bombando nas redes sociais. Isso mesmo, Facebook, Instagram e no próprio site deles. Acesse lá, www.liberdadetv.com.br. Tem jogos, músicas, notícias, filmes e muito mais. E aí, filhão, como está? Com tudo isso que a Liberdade TV nos proporciona, não tem como não gostar, não é, filho? Vou lá agora acessar a Liberdade TV. Abraço. Eu vou acessar agora o site. Olha só, esse aqui é o site da Liberdade TV. Muito bom. Compartilhe com seus amigos aí, galerinha. Obrigado!
gente, de volta de novo aí para nosso estudo dessa noite, né, sobre a unção. Falamos sobre o Velho Testamento agora há pouco, né, os motivos da unção, a unção para se tornar rei, a questão dos utensílios, e essa parte é a parte histórica, né, interessante, mas a parte histórica. E a gente trouxe isso para a nossa cultura, para os nossos dias de hoje, né. Eu acredito sim que o óleo ele ajuda muito a pessoa a crer, né, ajuda a gente a ter fé quando a gente unge, e a pessoa que recebe a unção ajuda ela também a acreditar naquele milagre pelo qual se propôs aquela oração. Vamos lá, gente, sobre o que nós podemos falar mais sobre a unção ainda? Tem bastante coisa sobre a unção ainda, gente. Ainda, pastor, sobre o Antigo Testamento, havia algumas outras formas de uso também do óleo, né? Ele era para fins de embelezamento e cura. E aí eu trouxe até alguns versículos aqui para mostrar esse uso que também era feito, né? No caso do azeite de oliveira, adicionava substâncias aromáticas, como aloés, mirra, nardo. É o que nós temos hoje, né? E medicinais também. Acrescentavam perfumes, né? E as propriedades dessas substâncias. Então, lá em Ruth 3.3, Noemi fala para Ruth, né? Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desça a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Então aqui, já temos uma referência aqui de um ungir-te. Tinha algumas outras versões que fala perfumar-se. Então, mas a versão tirada do grego é ungir-te, porque o azeite de unção, quando ele era adicionado a essas substâncias aromáticas, ele era um perfume, era como se fosse um perfume da época. Aí em Esther 2.2, quando ela estava no processo para se tornar rainha, eles tinham um processo que era feito também, que no capítulo 2, verso 12, e chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com perfumes, e ungüentos em uso entre as mulheres. Então a gente vê que também, além da unção especificamente para ser ordenado reis e sacerdotes, tinha essas outras utilizações da unção também, né? Mais femininas, assim, digamos. Né? E não só femininas, mas também como masculinas também. A gente vai ver aqui no Novo Testamento que quando Jesus ele chega na casa de Simão, exato, era costume da época que o anfitrião, aquele que estava recebendo a pessoa que ia visitar, lavasse os pés primeiro, e depois, primeiro, recebia com um beijo no rosto, lavava-se os pés e depois ungia a cabeça do visitante com óleo. Então até Jesus repreende Simão falando, Simão, porque Simão no seu pensamento falou, se Jesus conhecesse essa mulher que está lavando, beijando seus pés e ungindo seus pés, ele não deixaria que isso acontecesse. E Jesus, conhecendo o pensamento dele, ele repreendeu Simão, falando, Simão, eu cheguei na tua casa, você não me recebeu com um beijo, você não lavou os meus pés e não ungiu minha cabeça. E diferente disso, ela lavou os meus pés, né, com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos e ungiu os meus pés com óleo. Então aí tem também uma questão cultural, né, pastor? Da unção que também se ungia, não somente mulheres, mas como os homens também, eles costumavam a fazer as unções, né? Então esse é uma forma bem abrangente. É interessante, né? Era a cultura deles ungir a cabeça quando a visita chegava na sua casa, né? Isso mesmo. Mas a Bíblia não fala assim o motivo dessa unção, assim. Não, era costume. Era a cultura da época. Tanto também que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, eles faziam um processo de embalsamento do corpo. Tanto que a gente vê lá no Novo Testamento também, quando as mulheres, Maria Madalena, né, foram lá, e outras mulheres foram para embalsamar o corpo de Jesus, elas foram no sepulcro e o sepulcro estava vazio. Exatamente. Então elas perderam a viagem, né, porque era um costume da época também, quando o morto, né, quando a pessoa morria, eles iam lá e passavam óleos aromáticos para tentar retardar
o processo de decomposição. Então também tem essa utilização que era tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento também. Exatamente. E aí no Novo Testamento nós temos poucos versículos, poucas passagens bíblicas que falam sobre a unção. Mas nós temos também uma passagem que Jesus mesmo ele fala que ele foi ungido para levar as boas novas aos cativos, para libertar, para curar. Mas Jesus não fala em nenhum momento na Bíblia que ele foi ungido literalmente com óleo. Então aí fala-se da unção espiritual. Jesus mesmo traz a referência à unção espiritual. Eu fui ungido para levar as boas novas, para libertar os cativos, os oprimidos. Então Jesus mesmo ele fala sobre essa unção. Que também o apóstolo Paulo fala sobre esse tipo de unção, que nós cristãos somos ungidos. Por isso que geralmente a gente fala, mas aquele pastor lá ele é ungido, né? Então é uma forma de se dizer que muitas vezes a pessoa não sabe o que está falando, mas fala de uma maneira certa. A pessoa ungida, ela é ungida por Deus. Então, no Novo Testamento, ela é ungida por Deus. No Antigo Testamento, ela era ungida geralmente por um profeta ou por um sacerdote. E já no Novo Testamento, a unção da pessoa, especificamente para cumprir um ministério, para fazer uma coisa com excelência, ela é ungida por Deus. Ela não é ungida. O que você citou, né? Que ele diz, o Espírito Santo de Deus me ungiu para que eu leve as boas novas aos perdidos, enfim, né? É isso mesmo. Essa foi a minha primeira mensagem que eu preguei no ministério quando eu cheguei em Três Barras, dia 9 de setembro de 95. 19 de setembro de 95. O primeiro culto eu preguei essa palavra, o Espírito Santo de Deus me ungiu, porque foi a minha primeira mensagem no ministério, primeira mensagem como pastor titular, para assim, mostrar que nós temos essa questão dessa unção, né? Isso é muito importante, é muito interessante. Nós vamos ter um intervalinho aqui, depois nós vamos voltar aqui com a unção, essas unções da igreja. Como é que vamos fazer agora, depois ali? Pode ser. Né? Falamos um pouquinho sobre a unção espiritual e depois vamos falar um pouquinho sobre a unção espiritual. Realmente a unção literal, né? Literal. Unção espiritual, unção literal. Daqui a pouco nós voltamos aí, gente boa. Fique ligadinho. Alô pai, deixa eu te contar, acabei de assistir uma TV que está bombando nas redes sociais. Isso mesmo, Facebook, Instagram e no próprio site deles. Acesse lá, www.liberdadetv.com.br. Tem jogos, músicas, notícias, filmes e muito mais. E aí, filhão, como está? Com tudo isso que a Liberdade TV nos proporciona, Alô, pai, não tem como não gostar, não é, filho? Vou lá agora acessar a Liberdade TV. Abraço. Facebook, Instagram. Eu vou acessar agora o site. Acessa lá. Olha só, esse aqui é o site da Liberdade TV. Tem jogos, músicas, notícias, filmes e muito mais.
Testamento, a unção que as pessoas usavam também para se perfumar, né? Com alguns tipos de essência. E aí nós vamos chegando assim na parte que interessa muito para a igreja nos dias de hoje, né? Quem deve ungir, como que deve ungir, quem tem essa autoridade para unção, qualquer pessoa pode ungir. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né, Gê, para nós ver aonde nós podemos chegar aí. É isso mesmo. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre, nós estávamos falando sobre a unção no Novo Testamento. A unção no Novo Testamento, ela ocorre apenas em três ocasiões na Bíblia, né? A unção com óleo, literalmente ocorre em 2 passagens só, com unção com óleo. Está lá em Marcos 6,13 e em Tiago 5,14, onde fala da unção dos enfermos. É apenas essas 2 passagens na Bíblia, pastor, que fala da unção no Novo Testamento. Então, basicamente, a unção no Novo Testamento, ela era para curar os enfermos. Então, até Tiago 5,14, que o pastor comentou aqui, né, se tem alguém entre vós doente, que chama os presbíteros para orar e que eles ponham óleo sobre a sua cabeça. Então, esse é o principal objetivo do Novo Testamento, onde a Bíblia relata, principalmente a unção para a cura. Então, não temos outra citação na Bíblia, no Novo Testamento, para outra função específica. Basicamente, cura, né? E aí, como eu comentei com o pastor, a gente às vezes faz a unção, as pessoas vêm e fazem a unção do carro, de uma casa, alguma coisa, separando isso, consagrando a Deus. Mas especificamente no Novo Testamento, a palavra unção, o que trata a Bíblia, segundo a Bíblia, é para fins de cura, né? Ajudando na oração e unção, para que os doentes sejam curados. Então, essa é o principal objetivo da unção no Novo Testamento, né? A finalidade da unção no Novo Testamento. Digamos que a unção ela vê assim como um reforço da oração, como uma forma física de facilitar a pessoa a acreditar, né? Porque Deus, ele é incrível, né? Deus é assim, ele... Quando o povo estava sem água, quando o povo saiu do Egito, estavam na beira do mar. E aí Deus pergunta para Moisés, né, o que você tem na tua mão? Ele fala, eu tenho um cajado. Então bate com o cajado na água para a água se abrir. Ele não precisava fazer isso, né? Deus tem poder na palavra. Ele fala assim, então parei que eu vou abrir o mar. Não, mas eu acredito que para eles crerem, né, ajudar a crer, ele fazia isso. É isso mesmo. E quando foi sair, fazer saltar a água da rocha também, quando o machado daquele jovem lá caiu na água com o profeta Eliseu, Eliseu pegou uma peça de madeira e jogou na água e o machado flutua, né? Então são coisas que, se a gente for analisar as 7 voltas do povo de Israel em torno de Jericó, se a gente for analisar, são coisas que não havia necessidade de fazer isso, porque Deus tinha o poder na sua palavra. Mas ele, sabendo da nossa incredulidade, da nossa dificuldade de crer, então ele usa algumas artimanhas, digamos assim, né? E a unção, então, nós podemos dizer, assim, Samuel, que ela é um reforço para nós, para a gente crer no poder da oração, crer no milagre, crer que aquela oração está sendo respondida. É isso mesmo, pastor. Aí a gente volta, só complementando o que o pastor falou, quando o povo de Israel saiu do Egito, quando Moisés subiu ao monte, ele ficou lá por um tempo, o povo, eles tinham a esperança deles em quem? Geralmente em Moisés. Aí Moisés foi e falaram para Arão, Moisés, não sabemos se está morto, o que aconteceu? Faz para nós um ídolo, faz alguma coisa para a gente saber que a gente tem um Deus perto de nós. Então, Deus sabendo disso, o que Deus fez? As tábuas da lei e a arca da aliança. A arca simbolizava a presença de Deus. Por quê? Porque ele sabia que o povo, se eles não vissem alguma coisa, se eles não tivessem alguma coisa com que eles vissem a presença de Deus, o povo ele iria perder um pouco daquele temor. Então, Deus, para testificar, Jesus mesmo, falando no Novo Testamento, ele falou do óleo. Por quê? Porque somente, não tem às vezes, pastor, muita gente que às vezes só pela oração acha que não fez tanto efeito. Aí com o óleo da unção, aí a pessoa ativa a sua fé e vê que algo sobrenatural aconteceu. A oração é a mesma, o poder é o mesmo, mas a fé da pessoa, tanto Jesus falava quando ele fazia os milagres, vai porque a tua fé te curou. Então é a fé da pessoa que tem que ser desenvolvida, né?
É o que aconteceu também lá no Egito, né? Com a passagem do anjo da morte lá, que o sangue foi aspergido nos umbrais das portas lá, né? Para identificar a casa, com certeza, né? E para o povo acreditar, opa, minha casa está protegida, ali está o sangue. E nisso, Gemuel, assim, falando disso, a gente faz, veja que coisa interessante a unção, né? Quando algum irmão está com um problema na casa, já aconteceu muito, hein? Nossa, várias, centenas de vezes nesses 20 anos de ministério que a gente está à frente da igreja, de pessoas pedir oração, ver fantasma, ver vultos dentro da casa, né? No pátio, assim, pessoas ficarem meio desesperadas, meio apavoradas. A gente vai lá e olha que coisa interessante, vai lá, faz a oração e unge as umbrais, unge as portas, unge a entrada da casa, e aquela coisa interessante, né? Que ela acaba sumindo mesmo, desaparece. Então, a unção, ela tem um poder muito grande. Tem mais alguma coisa sobre unção para nós ver aqui agora? Bom, aí nós entramos agora, pastor, quem pode ungir, né? Não é qualquer pessoa que pode fazer a unção. Isso é importante, gente. A palavra de Deus fala que os discípulos ungiam, e principalmente lá em Tiago 5,14, a palavra de Deus fala que a unção é pelos presbíteros, né? Tiago ensina como agir. Quando um crente está doente, orienta que os presbíteros sejam chamados para orarem por ele, ungindo com óleo em nome de Jesus. Então, os presbíteros, principalmente o quê? Pastores auxiliares, obreiros, e na falta dos obreiros, os diáconos também têm autoridade para orar e ungir com óleo, tá, pastor? Segundo a palavra de Deus. Porque ele poderia ter colocado assim, né? Chame os presbíteros, ele poderia colocar, nós chamamos só o líder espiritual, chamamos só o sacerdote, né? Isso Mas mesmo. quando ele fala assim, chama os presbíteros, são as autoridades espirituais constituídas da igreja, digamos assim, né? Isso mesmo. Porque entramos numa questão assim muito complexa, né, Gemuel? Por exemplo, assim, talvez uma pessoa não tão preparada como um presbítero, como um pastor, como uma autoridade constituída, ela pode estar criando um problema para ela a partir do momento que ela começa a ungir alguém, né? Com certeza, porque a gente entra na palavra da unção espiritual. Que a pessoa não foi ungida espiritualmente para fazer esse ministério, ela não foi chamada para esse ministério. Então foi como eu falei na escola bíblica, você vai ser chamado, você vai ser cobrado por Deus no dia do juízo final, por aquilo que Deus te chamou, não por aquilo que você está fazendo pelas suas próprias forças e pela sua própria vontade. Então, o pastor, acredito que no começo não era sua vontade ser pastor, mas Deus te ungiu. Lá no começo, quando o pastor era membro de igreja, o Senhor, ele te ungiu como pastor. Ele te trouxe uma profecia e falou, você vai ser isso. Exato. 84. Então, desde 84, o pastor é ungido, ele tem autoridade espiritual para fazer a unção. Não adianta você querer fazer a unção porque você acha que está santo, porque você acha que está consagrado, porque você muitas vezes você vai criar um problema no reino espiritual para você mesmo. Então, a gente tem que estar atento a essas chaves, a esses princípios da palavra de Deus, né? Eu acredito assim, isso é muito interessante, né, Gemuel? Porque, irmãos, até que a gente possa criar esse entendimento, né, dentro da igreja, né? De levar o óleo de unção, todo mundo levar, porque às vezes a pessoa pede um óleo de unção e ela dá para um amigo dele, eu estou com um problema na minha perna aqui, né? O camarada não tem preparo, o camarada não tem a unção, o camarada não é uma autoridade constituída, porque a Bíblia não diz assim, todo mundo pode ungir, ela fala que é para chamar os presbíteros, a liderança, a autoridade constituída da igreja, e orem e eles vão ungir. Então, queridos, assim, que a gente possa criar, irmãos, assim, essa separação a partir de hoje, tá? Aqui na nossa igreja, quem está ouvindo também, porque é bíblico, irmãos, é bíblico. Mas eu gosto tanto de ter um óleozinho, eu me sinto mais protegido. Você pode se sentir protegido, mas você não tem a autoridade, a constituição para fazer isso. O pastor Carlos tinha mandado uma mensagem aqui, ele entendi assim que ele falou que o Salmo 23 diz que alguns pastores de Israel, até o dia de hoje, eles utilizam de um óleo específico para passar sobre a cabeça das ovelhas antes de soltá-las. E aí tem uma oração do salmista que diz assim, unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Quando ele diz que o Senhor é o pastor dele, praticamente ele diz, trata de mim como eu trato das minhas ovelhas. Uma especificidade nesta unção de Davi. Eu não sei como é que você vê isso aí, João, mas eu entendo assim que Deus mostra também no que nós estamos falando agora,
autoridade constituída. Por exemplo, não é a ovelha que unge o pastor, é o pastor que unge a ovelha, assim como Deus unge o pastor. Então não é eu me ungindo, eu vou me ungir, eu não tenho poder para me ungir. Eu tenho que ter alguém acima de mim para me constituir uma autoridade espiritual, né? Então, aqui caiu bem essa pergunta do pastor, porque nessa questão aqui eu entendo assim, quando ele fala, claro que deve ter uma questão teológica, talvez um pouco mais aprofundada, demandaria muito mais tempo para nós resolvermos isso, mas no Salmo 23, quando ele diz, unge a minha cabeça com óleo e eu unjo a cabeça da minha ovelha, então isso são autoridades constituídas, eu tenho poder sobre a ovelha, eu vou ungir para que ela me obedeça. E Deus unge a nossa cabeça com uma autoridade que Ele tem sobre as nossas vidas, porque eu não posso fazer as coisas por mim mesmo, né? Do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, do jeito que eu analiso. Então eu vou fazer as coisas conforme vem de Deus. Tem mais alguma coisa, João, para nós encerrar aqui? Para finalizar, no Novo Testamento, quais as partes que eram ungidas, né, do corpo? Estritamente a cabeça. Não tinha outras partes que eram ungidas. A palavra de Deus fala que era para ungir a cabeça. E nós ungimos, hoje a pessoa está com dor nas costas, a gente usa as costas, né? A cabeça, qualquer problema, enfermidade que você tiver pelo corpo, é na cabeça que é feita a unção, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, aí o pastor Carlos agora mandou aqui para concluir, né? Ele fala assim que, ainda quando ele fez essa oração, provavelmente ele não tinha sido ungido o rei de Israel. Então ele pede a unção do próprio Deus, né? Unges a minha cabeça com óleo. Porque ele, com certeza, ele já tinha uma certeza do chamado, do ministério, do reinado que ele seria, e ele está pedindo a unção, né? Depois ali nós sabemos que o próprio Deus, talvez respondendo essa oração, mandou Samuel ir lá e ungir a cabeça dele, né? Ungir ele como o futuro rei de Israel, né? Quando eu entendo assim também que, como o João falou assim, que a unção é estritamente na cabeça, né, tanto na unção cultural, né, quando Jesus disse lá para o camarada, que eu até esqueci o nome dele lá, quando entrou na casa lá, né? Simão, né? Fariseu. Você não ungiu a minha cabeça, não lavou meus pés, então a unção era na cabeça. Mas ali ela não dá uma margem, assim, né, quando ela fala assim, chame os pastores, os presbíteros da igreja e faça uma unção. Nele, né? Talvez em cima da ferida, em cima da doença ou na cabeça. Aí nós temos essa liberdade de fazer como a gente está fazendo hoje, né? Tinha vários tipos de óleo, né? Tinha o óleo que ele vinha com algumas plantas que tinham propriedades curativas, e tinha outro tipo de óleo que era estritamente para a oração mesmo, né? Então, geralmente, aí há um embate entre os teólogos, que alguns dizem que os discípulos eles iam e levavam óleo com essas propriedades, mas alguns outros teólogos falam que não, que era somente o óleo de unção mesmo, e o poder da fé, que ia fazer com que o milagre acontecesse. Então aí há uma discordância, não há ainda um consenso entre esse tipo de óleo que era usado. Mas tudo leva-nos a crer que era o óleo estritamente de unção, não era o óleo com propriedades curativas, porque então perderia todo o significado da oração, né? Por exemplo, o objetivo, né? Então nós ficamos claros aqui, gente. Tem pergunta? Qual a perguntinha aí? Tem pergunta da irmã Viviane. Quando vamos orar aqui em casa, nós nos ungimos, está certo? A questão, a Viviane está perguntando ali, ó, quando ela vai orar na casa, ela unge, ela se auto-unge e unge eles ali. Pela palavra de Deus, a unção, ela é especificamente, pelo que nós aprendemos aqui, e eu também aprendi fazendo esse estudo, é para cura. Então foi aquilo que o pastor falou, muitas vezes a gente faz uma unção sem precisar. Somente com a tua oração, Deus já está testificando na tua casa. Não precisa muitas vezes você orar porque você vai fazer alguma coisa que Deus não pede para você fazer. Então que você faça a tua oração, e quando tiver alguma enfermidade, alguma coisa especificamente relacionada à cura, que chame os pastores, chame os obreiros, chame os presbíteros, que é o que a gente vai seguir na palavra de Deus especificamente, né? Porque é o que está na palavra de Deus. Nós vamos nos ater ao que está na palavra de Deus, até por questão de obediência. Então, que nós venhamos a mudar os nossos hábitos para fazer as coisas da maneira com que Deus pede para que sejam feitas, né? Eu acho que tem mais alguma pergunta?
enfermidade, como foi falado aqui, baseado em Tiago 5,14 e também lá em Marcos, onde os discípulos eles estritamente oravam e ungiam quando a pessoa estava enferma, especificamente quando a pessoa está enferma. Nos dias de hoje a gente usa mais, deveríamos usar, né, o óleo para isso aí, mas nós temos ali no Velho Testamento a questão dos utensílios, né, que ungir o carro também não está totalmente por aquela palavra, né? Ungir o carro você vai separar, aí entra na questão da mordomia cristã, né, que a gente é mordomo das coisas que Deus permite com que nós tenhamos, nós não somos dono de nada, Deus permite com que nós tenhamos, então tudo é dele, tudo é para ele. Então, esse é por esse princípio que a gente se baseia na unção de carro, casa, ou enfim, de roupa, do que for. Não deixa de estar certo, então, essas unções, né? Não, essa unção está certa. Quem unge, né? Isso mesmo, perfeito. Quem tem autoridade espiritual para fazer esse papel, né? Então, irmãos, uma coisa que nós temos que cuidar, né? Infelizmente, como nós vimos ali, nosso tempo está acabando, né? Gostaria de convidar você para amanhã. Amanhã temos culto ao vivo, 7 horas da noite, 19 horas, culto. Louvorzão, adoração, uma palavra maravilhosa, é a oração da fé, tá? Amanhã às 19 horas, tá, irmãos? Irmãos, 19 horas, porque às 20 horas nós temos que estar aí nas nossas casas aqui, temos que obedecer, né? Tá? Sexta também teremos aqui uma programação que você pode assistir, sábado, domingo também. Domingo, grande culto, e à noite, na segunda-feira, nós vamos falar sobre o sacerdócio. Beleza, queridos? Muito obrigado pela audiência de vocês. Irmãos, continue assistindo, compartilhando com os seus amigos, tá? Principalmente o culto de amanhã é um culto muito importante, tá? A gente está sentindo saudade da igreja, mas a igreja está indo até você, a palavra está chegando até você, o louvor vai chegar até você. Então amanhã, às 19 horas, das 19 horas às 19h45, nós teremos o culto ao vivo aqui direto da 9ª Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Jardim Canadá, em Cascavel. Muito obrigado pela tua audiência, que Deus te abençoe. Até amanhã às 19 horas. Alô pai, deixa eu te contar, acabei de assistir uma TV que está bombando nas redes sociais. Isso mesmo, Facebook, Instagram e no próprio site deles. Acessa lá, www.liberdadetv.com.br. Tem jogos, músicas, notícias, filmes e muito mais. E aí, filhão, como está? Com tudo isso que a Liberdade TV nos proporciona, não tem como não gostar, não é, filho? Vou lá agora acessar a Liberdade TV. Abraço. Eu vou acessar agora o site. Olha só, esse aqui é o site da Liberdade TV. Muito bom. Compartilhe com seus amigos aí, galerinha. Mensageiro.
Calo de Sela, 1 milha. Procura-se mensageiro. Informações aqui dentro. Procura-se Zeca Urubu por matar 125 mensageiros. Procurado por matar 125 mensageiros. Pare, sapo buzina.